Deus ouve o seu louvor, mesmo no secreto, na sua cama, ou às vezes até num banho. E eu vou contar o testemunho para vocês que aconteceu comigo. Há 2 anos atrás, estava passando pelo processo do tratamento do câncer de mama. Estava muito debilitada, já tinha passado pela químio, pela cirurgia, e eu estava na fase das sessões de radioterapia. E eu tive que ficar na casa do meu pai, que ele me levava todos os dias. Então eu estava longe das minhas filhas, elas estavam em outra cidade. Eu estava tendo que ficar na casa do meu pai e da minha madrasta, passando por divórcio, muitas tribulações, mudança de cidade, o câncer que deixa debilitado, a mente não estava bem, tinha conhecido uma pessoa, estava num relacionamento tóxico, né? Então, passando por muitas tribulações, eu era da Assembleia, eu era líder dos jovens antes, eu era levita, louvava, e depois passando por tudo isso, né, mudei de cidade, tudo, eu não tava indo para nenhuma igreja, para nenhum ministério. Aí quis mudar, colocar piercing, fazer tatuagem, sabe? Uma fase diferente, difícil, o coração apertado, né? E chegou um dia que eu tinha que ir para sessões da radioterapia, tava sendo muito difícil, né? Passando por momentos difíceis que vocês nem imaginam na radioterapia também, que depois eu conto pra vocês, e passando por muita coisa difícil. A pessoa que tava comigo falou que ia comigo me levar na sessão de radioterapia, depois nem aconteceu. E eu tava muito triste, com muitos problemas. Aí eu levantei triste e falei, acho que eu não vou. A minha irmã falou, você vai sim. Você vai deixar de faltar na sua sessão da radioterapia, prejudicar o seu tratamento, lutando contra o câncer, por causa de problemas, de tribulações, né? Não, você não vai deixar de ir. E aí ela saiu, meu pai e minha madrasta, não sei se foi no mercado ou padaria, eu fiquei sozinha na casa. E angustiada, aí eu desci pra tomar banho. Aí quando eu entrei assim no banho, eu não conseguia falar com Deus, sabe? A lágrima rolando, aquela angústia, e eu não conseguia orar. E aí eu comecei a louvar. Fazia tempo que eu não louvava. Sozinha no banho, não tinha ninguém na casa. Que eu lembro que era aquele louvor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. E eu fiquei louvando sozinha, sabe? Você vai louvando, louvando, se acalmando. Saí do banho, me arrumei. Logo depois, meu pai chegou, me levou pra sessão da radioterapia. Mas eu tava tão angustiada que eu conversei com uma amiga minha e falei... Não falei nada que aconteceu, né? Só falei que eu tava angustiada e que eu precisava hoje falar com Deus. Que eu precisava que hoje Deus falasse comigo, que eu queria ir em uma igreja. Ela falou, eu tô conhecendo uma aqui perto, né? Então, hoje tem culto, vamos juntos. Aí chegou a noite, descansei da radioterapia, né? Que dá os mal-estar. E à noite fui pro culto com ela. E sabe quando você tá assim, o culto foi uma bênção, Deus falou grandemente, mas sabe quando você precisa daquela intimidade, você tá com saudade daquela intimidade com Deus, que Deus fala com você, que você sente o abraço dele, e só na minha mente eu só pensando, Deus, que saudade que eu precisava tanto sentir que eu não estou sozinha, que o Senhor está comigo. E acabou o culto, né? Eu sou aquela pessoa que já congregou comigo, que eu sou uma das primeiras a sair embora, né? Não sou de ficar me despedindo muito. E naquele dia, umas 2 pessoas vieram me cumprimentar, tudo. Aí quando eu estava saindo, aí veio uma moça para me cumprimentar, que eu não sabia, ela é missionária, eu não lembro o nome dela. E era o último dia dela, cultuando naquela congregação que ela é para outro ministério. E ela pegou e ela veio, eu lembro que ela veio me dar a mão, Pai do Senhor, para me cumprimentar, e nisso ela me abraçou, né? A hora que ela me abraçou, ela começou a abraçar forte, Deus usou ela em línguas, e a primeira frase que Deus falou, e ninguém
tinha visto eu louvando e eu não tinha contado pra ninguém que eu tinha louvado no banho de manhã, que eu tava triste. Primeira frase que Deus falou, ele virou e falou: eis que te digo. Ele falou: eu estava com saudade do seu louvor. Quando falou isso, sabe quando você já cai em choro, arrepio, porque ninguém sabia. Eu tinha louvado no banheiro ali sozinha e pra mim, na minha mente, era algo que me acalmava, não era algo que eu tava falando, ah, Senhor, eu tô aqui louvando pro Senhor. Não, era uma coisa sozinha ali no banho, eu louvei e ele falou: eu estava com saudade do seu louvor. E ali eu vi que Deus ouve e vê a gente, que a gente fala, que Deus é onipotente, onipresente, está em tudo, só que a gente fala, será que está mesmo? Ele está. E ele começou a falar tudo, aquele que te fez chorar, e ouviu seu choro, e você falou tudo que estava acontecendo, que eu falei, Deus, todas as lutas é só comigo, e ele falou, você é a minha Débora, é a minha Valente, eu te escolhi, e você não está sozinha, você é a levita da minha casa, e quando você louva, né, eu me levanto do trono para ouvir o seu louvor. E ali eu já caí em choro, porque era um momento, sabe, que eu tava assim, tão triste. E eu simplesmente comecei a louvar no banho. Só louvar. E ali, louvando, é uma oração sincera para Deus. E ele recebeu aquele louvor. E ele falou, eu estava com saudade do seu louvor. Então significa que Deus, ele recebe o nosso louvor quando é de coração. Não quando a gente louva para fazer bonito para a igreja, para os irmãos falar, nossa, como ela louva bonito, não sei o que, não. Porque eu falo, eu não tenho voz, não sou cantora, nada. Eu simplesmente adoro, né? Eu louvo, eu adoro com o meu coração. E acho não, é certeza que é isso que ele quer. Então, é o que eu falo para vocês, quando você não conseguir orar, se tiver angustiado, não conseguir orar, louva. Louve, sabe? Adora. Põe aquele louvor que você fala, que quebra o seu coração, que você fala com Deus, porque ele recebe. E eu sou prova viva disso, que ele recebe o nosso louvor. Ninguém ouviu eu louvando no banho. Eu não falei para ninguém que eu tinha louvado no banho, não tinha ninguém comigo. E quando a missionária me abraçou, que Deus usou ela para falar, a primeira frase foi: eu estava com saudade do seu louvor. Eu me levanto do trono para ouvir o seu louvor. Então, se as coisas estão difíceis para você, eu não sei pelo que você está passando, se é por uma doença, como estava, se é um relacionamento abusivo, se é uma separação, se é uma dificuldade financeira, se é uma humilhação, simplesmente pode ser no seu banho, na sua cama, sabe? Aquele secreto. Louve. Louve que Deus está recebendo aquele louvor, aquela adoração. E ele vai entrar em providência. E você vai sentir aquele abraço de Deus. E saber que você não está sozinha. Tá bom? Espero que esse testemunho tenha tocado o seu coração. E se você souber alguém que está precisando ouvir esse testemunho, ou ainda saber que Deus existe, que ele não está só na Bíblia, nos filmes, que ele existe, que ele se faz presente, que ele fala com a gente, que ele recebe louvor, envie esse vídeo para outros amigos, tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus.